Olá, eu sou Nicolas, Eu sou a Rafaela. nós somos o Duoverse e hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar as bases que a gente acha que são muito importantes Do mão a mão. do mão a mão. Nessa aula, vamos a trabalhar alguns tópicos como os tempos, entradas de mão a mão no chão, movimentos, tanto para o volante quanto o portor, de preparação física para poder ter uma boa postura e um bom desenvolvimento da técnica, para já mais para o final trabalhar o que é a segunda altura, que vendria sendo estar em pé sobre a base, sobre a portora, e finalizando com Alguns exercícios para a progressão da pachesca, que é um truque que normalmente quem faz mão a mão gosta ou quer aprender a fazer, que é uma subida pela frente e direto o mão a mão, no caso. Para começar, a gente vai tentar se conectar com nossa dupla. Para esses exercícios, nós vamos a trabalhar muito com a respiração e vamos a trabalhar 3 tempos diferentes. Nosso primeiro tempo, nós respiramos juntos, abaixamos mantendo a atenção nas pernas para subir, exalando e mantendo uma posição completamente esticada. O tempo 2 vai manter a mesma organização do corpo, só que a única diferença, na hora de você respirar, baixar e subir, você vai subir com um pouco mais de explosão dos braços, evitando quebrar a nossa coluna, tentando manter sempre nosso abdômen contraído, glúteo travado e o ombro na posição vertical. E o último tempo, o tempo 3, respiro, abaixo, boto o ar, salto e chego firme no chão, para conseguir dar essa quicada na hora da chegada, para estar preparando para a gente chegar no chão nos possíveis truques posteriores que você iria trabalhar. É importante dizer que esse exercício é importante para conectar a dupla, porque o mão a mão é um dos fatores mais essenciais, é justamente Essa junção. Por isso a gente utiliza muito a respiração para poder coordenar as nossas forças e fortalecer essa entrada juntos, para que nossas forças se sumem, conseguindo atingir o truque ou movimento que a gente está procurando. Sim. E continuando esse exercício, basicamente primeiro faz o Nicolas, depois faço eu e depois Fazemos juntos. nós dois juntos. Vamos fazer uma demonstração? Sim. Então, tempo 1. Nós dois juntos. Tentando sempre manter a mesma velocidade, que nós dois temos na mesma frequência. Tempo 2. Juntos. E tempo 3. Esses 3 tempos vão ajudar muito na coordenação, na hora de você fazer alguma coisa coordenada. Esse exercício dá para acrescentar na segunda altura, para ir evoluindo muito mais esses tempos e essas coordenações. E uma coisa muito importante de falar é que sempre a descida tem que ser muito resistida. Você não pode descer rápido, porque na hora de você estar em cima de outra pessoa, você vai sentir um vazio, vai ser como que teu chão foi embora. Então sempre tem que ser resistido para você conseguir carregar a musculatura com toda essa força para depois conseguir explodir juntos na hora certa. Vamos com um trabalho mais focado com os volantes ou ágeis. E nesse trabalho, vamos abarcar um pouquinho do trabalho de abdômen, trabalho de abertura de ombro e as montadas que vão ajudar logo após tentar fazer as montadas com a nossa base. Vale lembrar que esse vídeo, essa aula, está sendo mais focada no trabalho de dupla e mais no trabalho de volante. Mas vai ter um outro vídeo aí no nosso canal, que aí já é mais específico para o trabalho de portor, de base ou portora, né, no caso. O nosso primeiro exercício que vamos fazer
vai ser um exercício para a gente conseguir manter uma posição estendida, que vai nos ajudar muito na linha para fazer o nosso mão a mão. O principal vai ser tirar um pouco nossas pernas do chão, manter o nosso umbigo colado embaixo e tirar um pouco a nossa torácica para manter essa posição. É importante não fechar o ombro, tentar manter a linha, o ombro alongado. E aqui fazendo muita força, como se eu quisesse empurrar meu umbigo, entrar meu umbigo lá no chão. Quem estiver com dificuldade, é bom primeiro tentar com uma perna flexionada. Se ainda nessa posição está difícil, pode ficar com as duas para deixar as nossas costas bem coladas no chão. A intenção é mesmo que o umbigo encoste lá embaixo. Nessa posição, a gente manteria essa postura. E aqui a gente faria o trabalho de abrir e fechar o nosso ombro. O que também dá para fazer nessa posição. Nessa postura, a gente faz 10 a 20 repetições. Uma vez finalizado esse exercício, a gente pegaria um banco, que no meu caso vai ser aqui a minha bela companheira. Coloco meus dois braços nas costas dela. Estico meu ombro, deixando minhas pernas em 90 graus, não muito perto, nem muito longe. 90 graus. E aqui relaxo o meu ombro. Nessa posição, dependendo da abertura do ombro da pessoa, é bom fazer de 1 a 3 repetições. 30 segundos. Eu geralmente faço uma de 1 minuto, para tentar relaxar bem essa abertura e poder dissociar essa força de abrir meu ombro, fechando o peito. E acredita em volantes. Isso faz muita diferença na hora que vai fazer o mão a mão com o portô. O portô, na hora que vai segurar um volante após alongamento e após alinhamento, faz muita diferença para a gente conseguir equilibrar e para a gente conseguir ficar numa posição confortável. Então, façam isso antes de começar o treino. Outra posição que já é um pouquinho mais avançada, vendria sendo com os cotovelos em uma base. Passamos a nossa cabeça e relaxamos o nosso ombro. Nessa postura, é um pouco mais intenso o trabalho, mas acaba sendo um pouco mais efetivo. Agora, se você tem um encurtamento do ombro, que tem o ombro na hora de estender os braços fica aqui, é bom começar primeiro com os braços, para logo ir para os cotovelos, se você quiser testar. Nosso seguinte exercício vão ser as montadas, que a gente tem que trabalhar muito para conseguir montar logo após nas mãos da base, que já vai ter uma altura de uns 30 centímetros, o qual acaba sendo um pouco mais complexo no início. O primeiro exercício, mãos do lado, ou seja, na largura do nosso ombro, levanto meu quadril, flexiono um pouco minhas pernas e jogo meu quadril para cima. E nesse exercício, não é necessário você, no começo, chegar na parada de mãos. No início, você precisa só entender o lançamento, como você consegue bloquear o teu ombro para não avançá-lo muito e levantar o teu glúteo acima da tua cabeça, para poder ficar em uma posição vertical. Nesse exercício, eu acostumo fazer 3 vezes de pernas grupadas, ou seja, como uma bolinha para esticar, e 3 vezes de pernas afastadas, que vendria sendo essa mesma montada a pernas abertas. Se você já é mais avançado, pode também fazer a pernas juntas no carpado para conseguir ficar na posição. Isso vai te dar muita consciência e muita noção para você conseguir montar na posição certa na hora de fazer o mão a mão. Sempre pensar tanto nos exercícios de cima quanto no de chão, que a intenção é o volante caprichar na montada. Depois que ele entra bem e fica durinho, a procura e a busca do equilíbrio é da base. Porque senão ficam 2 pessoas tentando buscar esse equilíbrio vai fugindo. Então sempre tem que ser um buscando para que seja mais fácil esse trabalho. E isso é uma boa coisa para você pensar na hora de trabalhar,
Eu, quando trabalho sozinho, eu tenho que modificar um pouco o meu pensamento para não fazer como se estivesse fazendo uma parada de mão sozinho. Eu preciso parar de fazer tanta força nas minhas mãos e tentar ficar em uma posição mais relaxada, fazendo força, lógico, mas sem fazer tanta força nas mãos para não procurar muito na hora de ir nas mãos da companheira ou companheiro base. E vale lembrar também, que eu já falei também no outro vídeo, que não existe o certo e errado, existe a forma que mais se adapta no corpo. E essa forma que a gente está passando para vocês é a forma como a gente trabalha e como a gente se encontrou para conseguir fazer um trabalho mais eficiente e mais em cima da linha, aproveitando as linhas de força, que já vem uma coisa física que influencia muito na hora de você fazer o trabalho em dupla. Para continuar com o nosso trabalho, depois desses exercícios que a gente fez no chão por separado como volantes, a gente vai se juntar à nossa base para tentar fazer os mesmos exercícios. Ela vai se deitar no chão. Lembrando que aqui no chão é muito importante o portô pensar na base da coluna e no posicionamento do cotovelo. Pensar sempre que o nosso antebraço tem que manter a linha do cotovelo, os ombros quanto mais apoiados no chão melhor, e aqui a gente tem que fazer uma força do umbigo colar no chão, para que a gente não fique com a coluna fora. Se alguém tiver com muita dificuldade de fazer essa força, de fechar a costela e empurrar o umbigo, pode flexionar o joelho. E conforme for treinando e ganhando essa força, a gente vai abaixando as pernas pouco a pouco. Nesse exercício, vamos a repetir 3 tentativas. Nessas 3 tentativas, de momento, não é necessário chegar na parada de mãos. Eu, nesse caso, vou chegar na parada, só que é um trabalho gradual para quem está iniciando, aos poucos ir conseguindo. Uma coisa muito importante é não travar muito nisso. Vai tentando umas 3, 4 vezes, não saiu, passa para outro exercício, que o mão a mão é uma disciplina, bom, que eu acredito que como muitas outras, as coisas não se conseguem em um dia, e sim é um trabalho constante o que vai te dar resultados. Primeira coisa é o fato de nossa pegada, a gente acostuma fazer ele com os dedo indicador e dedo meio aberto para conseguir uma posição mais reta do nosso punho. Meu ombro ele já começa nesse ângulo reto, para eu não tentar fazer 2 trabalhos. Se eu estiver um pouco atrás, vou ter que avançar para montar. Se estou um pouco à frente, vou ter que voltar para montar. Então, quanto mais pronto já estiver desde o início, menos trabalho vou ter que fazer. É importante também dizer que aqui a gente não pode fazer muito flex e nem muita ponta. A gente mantém como meio termo. Um ângulo de 45 graus. E a gente sempre tem que fazer uma força de resistência. Não empurrar tanto para tirar ele, mas sempre resistir no peso. Tentar manter essa posição. Isso é uma coisa importantíssima para as bases. Você tem que começar com essa ativação desde o início. Se você deixa que meu peso chegue na tua mão para ativar, você vai estar com a mão muito quebrada e vai ser muito difícil de ativar. Então, desde o início, já começa nessa posição, tanto o volante quanto o portô. Nesse exercício, vai ser 3 repetições, pernas grupadas. 1, 2, 3. Na terceira, a gente fica mais um pouquinho, tenta deixar bem o peso, para tentar descer controlado. Depois a gente repete a mesma sequência, pernas afastadas e, se você consegue, pernas juntas, ou seja, na posição de carpa. O seguinte exercício vai ser com as mãos abertas, nossa mão fica espalmada, os dedos não fazem força, eles têm que ficar mesmo abertos e o nosso peso tudo na palma da mão. Uma coisa importante de falar, o peso tem que estar nessa parte da frente. Se o nosso peso está na parte de trás, nosso ombro vai se desencaixar, nosso peito vai fazer força para trás e vai te forçar a voltar. Então sempre tenta deixar o peso bem nessa parte da frente da mão. E é importante dizer que se o volante
não deixa o peso nessa posição, provavelmente não vai conseguir ficar. não vai conseguir ficar. Então é um exercício para forçar o volante a deixar o peso para o portão. E também trabalhar muito a precisão na montada. Abrimos as mãos e fazemos a montada. Aqui também fica um pouquinho, tentando acalmar esse movimento, essa oscilação, para depois descer. Esse exercício também a gente repete 3 vezes para tentar melhorá-lo. No caso de não sair, é o que eu falei anteriormente, é um trabalho gradual, o que vai te dar a grande recompensa de conseguir ficar. E o importante aqui embaixo, além de pensar no cotovelo, é pensar no meu polegar girando para dentro. Porque se a gente não pensa nele, a nossa mão acaba abrindo. E eu tenho que fazer uma força contra de girar o meu punho. Agora, vamos com outro exercício também para tentar deixar o peso. Esse exercício é bom no início fazer com alguém te cuidando. Eu vou fechar meus olhos para tentar deixar o peso completamente com a base. Depois a base vai fechar os olhos. E o ideal seria depois fazer nós dois com olhos fechados, para ficar na sensação de estar no equilíbrio. Para conseguir você realmente entregar o seu peso, para realmente você sentir o equilíbrio e ter uma conexão muito grande com a tua base. Então vou fazer mesma entrada. Chego na parada de mão, estabilizo e fecho os olhos. Aqui com os olhos fechados, eu fico uns 5 a 10 segundos e volto. Depois seria o turno da base e depois o turno de ambos juntos. Vamos fazer um de você? Monto, estabilizo e a base fecha os olhos. Aqui eu também tento procurar o menos possível, entregar meu peso, para ela não ter muito trabalho. Esses exercícios vão te forçar a você estar estável 100%, a confiar muito na posição que você iniciou, para poder gerar essa estabilidade e confiança, sobretudo, de ambas partes. E nessa parte, a gente vai começar a estender os braços da base. Então, a gente vai mostrar o nosso primeiro tempo. Eu começo o movimento puxando um pouquinho a base, ela abaixa e a gente sobe juntos. Essa coordenação pode ser treinada ao começo, respirando, baixo, subo e desço. Uma vez que você já conseguiu entender melhor o tempo, você faz para ir para a parada de mãos. Nesse movimento de extensão, é a mesma lógica, a gente tem que tentar subir sobre os ombros da base. Se eu montar e vir com meus ombros para cá, a base vai fazer muita força. Se eu montar e a base vai para frente, eu provavelmente vou de cara, ou a base vai ter que fazer uma força muito grande para você conseguir ficar. E sempre pensando também no alinhamento do braço e fazendo força de colar o meu ombro no chão. Quanto mais estável está a cintura escapular no chão, mais estabilidade você vai conseguir entregar para o volante ou a volante que vai ficar sobre suas mãos. Então, como começamos com os tempos, respiramos juntos e montamos a parada de mãos. Aqui a gente fica um pouquinho e desce. Repetimos 3 vezes para logo passar à seguinte fase. O mesmo que fizemos no chão também dá para fazer na extensão, com os olhos fechados, para também o tempo ser conectado, o volante deixar o peso, e aí ter menos busca e menos procura. Agora a gente vai para a mão contra, vendria sendo a pegada de frente, no que eu vou segurar praticamente o dedão da base, meu peso, igual que no outro, vai para a parte da frente da minha mão, e a base tem que ficar fazendo a resistência desde o início para eu não conseguir vencer o punho da pessoa. Aqui vamos fazer o mesmo exercício, 3 montadas. 1. Mais 1. 2. E 3. Na última tento ficar um pouco.
entregar o peso e descer controlado. Essa posição, bom, no chão, vai te ajudar muito na estabilidade. Uma coisa importante, o trabalho no chão geralmente é um pouco mais complexo que em cima, porque a base não tem muita busca, não tem muito recurso para poder entrar embaixo do peso. Mas é um trabalho que ajuda demais. Nosso seguinte exercício vendria sendo o tempo, igual que a gente fez no mão a mão normal. A gente respira junto, abaixamos e subimos junto. Aqui o volante vai tentar subir bem na linha do ombro da base. E uma coisa muito importante é na hora de respirar junto, abaixamos, começo a montar, a base tem que esperar um pouco para eu conseguir montar. Se ela me empurrar em um momento cedo, eu não vou conseguir montar, porque meu corpo vai estar nisso, ela vai me empurrar e vai me trazer de volta. Então tem que coordenar muito esse tempo com a respiração. A gente pode fazer um tempo para se coordenar. Abaixa, subimos junto. Vi que cheguei lá em cima, agora que eu vou para tentar montar o mão a mão. E esse vendria sendo um mão a mão contra de braços estendidos. Agora vamos mostrar alguns tipos de subidas da segunda altura, que a gente trabalha muito. Vamos mostrar 3 subidas em específico. A primeira subida vendria sendo pelas costas. Eu me posiciono na parte de trás da base. O portô escolhe uma perna de base, uma perna para levemente flexionar atrás, o peito fechado e o cotovelo também na posição mais de 90 graus e dá uma leve puxadinha do volante para mim. Uma coisa que acontece muito é o volante tentar trazer os braços do portão para trás. Sobretudo se a diferença de tamanho é muito. Só que o portão tem que resistir essa força e se tiver muita diferença de tamanho, é melhor o portão tentar flexionar um pouquinho mais antes do volante tentar te puxar. Segurando as mãos, posiciono meu pé na panturrilha, respiramos juntos e subimos na segunda altura. Nesse tempo, vamos descer? Por aqui. Nesse tempo é muito importante conseguir sentir uma boa pressão na perna que entra, mas a perna que está atrás, ela também vai te ajudar a deixar mais o peso nessa perna e a ganhar um pouco mais de altura. Então, além de pensar muito na perna que está na panturrilha, pensa na perna de base, que vai ajudar muito você nessa subida vertical e chegando nesse momento da base estar estendendo os braços, você tem que deixar o teu peso nas tuas mãos. Tem que transferir o peso das pernas para as mãos para conseguir chegar na segunda altura tranquilamente, sem chegar primeiro com uma perna e depois a outra. E para o portô é importante pensar numa força de explosão. Pensar que eu preciso tracionar o interior do meu joelho. Eu vou sentir o peso e vou explodir, como se eu quisesse jogar o que está aqui para longe. Nossa segunda subida é uma subida pela frente. A gente colocou um nome de uma amiga querida que ensinou a subida. A gente nominou ela de África. Mas é uma subida que começa pela frente. Mostra a tua posição da frente. Eu subo com a minha perna esquerda sobre o lado esquerdo da base. Eu vou fazer um meio giro para chegar na segunda altura. Vou mostrar da frente primeiro. Mão na pegada contra, posiciono meu pé na mão, seguro a cabeça, piso, posiciono meu pé e já estou na segunda altura. Vamos descer. Uma coisa muito importante, eu acho que desse lado melhor, na hora de subir, coloca a posição, é conseguir me apoiar bem nessa base. Então, tenho que prestar muita atenção, que essa mão me ajuda, mas essa mão pode machucar o pescoço da base.
E assim que eu sinto o peso dele na minha cabeça e no braço, eu ajudo com a minha mão e depois empurro a segunda mão. Novamente. Então, mais uma vez, meu corpo está um pouco do lado de fora, eu vou fazer isso. Pisei, meio giro, segunda altura. Segunda altura. Descemos. A nossa terceira subida, e muito importante, que já dá uma junção com o movimento da pachesca, que vendria sendo a montada pela frente para a parada de mãos, é a subida pela frente. Segunda altura. Essa montada vai ajudar muito no trabalho de força da base, vai ajudar muito na coordenação de tempos e na progressão para ir para a pachesca. Como falado no início, nós vamos passar alguns exercícios para a progressão da pachesca. E um deles é justamente esse que a gente vai mostrar agora. O volante se posiciona na frente da base, a gente vai respirar junto e eu vou pular para trás da cabeça dela. Respiramos e vai atrás. Aqui, vou passar para frente. Começa embaixo e... Nesse exercício a gente trabalha muito a nossa coordenação e o fato de conseguir tanto a portora esticar os braços e eu apoiar meu peso nesses braços esticados para conseguir ir para trás. Esse é um exercício que, se você no início tem um pouco de medo, uma pessoa cuidando o peito e as costas consegue te ajudar e te colocar na posição. Para a pachesca, basicamente a subida da frente é muito importante, então a gente vai distribuir a periodização e a evolução em partes. Primeiro a gente só vai fazer tempo para cima, depois tempo para a segunda altura, depois ombro, depois uma mão e depois juntar. Subida para a segunda, mão a mão direto, para depois a pachesca inteira. Primeiro só tempo. Esse foi o tempo. Agora, para a segunda altura. Agora, segunda altura, respira, mão a mão. Ainda não direto. Agora, um pouco mais no dinâmico. A gente vai tentar chegar na segunda altura, amortecer a chegada, para nessa amortecida já mandar para a posição do mão a mão. A gente agora vai direto. Essa vendría sendo a pachesca. Nesse movimento, temos que coordenar muito a explosão de perna até o final. Ou seja, se você sentir, volante, que está saindo do chão e não está estendendo até o final do teu pé, é porque você está poupando um pouco de teu fluido. Então tenta pensar muito nessa empurrada do chão para você saltar o máximo possível, que aí a base vai conseguir trabalhar com mais força ainda para estender e trazer amortecendo essa chegada confortável para as mãos. Então, essa foi a nossa aula. A gente espera que vocês tenham gostado muito.
Qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários ou pelo Instagram, ou da forma que acharem melhor. Que a gente pode ficar acompanhando o seu processo, pode dar algumas dicas e A gente espera que isso tenha ajudado. ajudado um pouquinho. Então, muito obrigado por estar aqui conosco agora. E bons treinos!